Cuidar da saúde. Primeiro, muito obrigado aí por você aceitar vir aqui no nosso programa, tomar esse cafezinho. É motivo de alegria, já fazia tempo, né? Já fez tempo que você veio aqui, então seja muito bem-vindo mais uma vez. Prazer, Leite. Francisco Leite de Oliveira Filho. Isso, exatamente. É bom saber o nome completo das Francisco pessoas. Carlos Macedo Tavares. Tavares. Doutor Carlos Macedo. Esse E homem Leite é um baluarte, Leite é uma celebridade. eu Já sou faz esse programa há 13 anos, né, Leite? 13 anos. É difícil sustentar esse diapasão, essa... 1.800 edições, gravações aqui de entrevista, 1.800. É muita coisa, muita coisa. É preciso... Isso é uma lenda. A Luizinha gosta de dizer isso. Isso é uma lenda. Mas, doutor Carlos, sabe o que é? E o bom é que a diversidade dos temas que a gente começa a conversar e a gente aprende, gera relacionamento, conhece as pessoas. Isso é muito bom. E sabe qual é o melhor? É quando alguém bate na minha porta para me agradecer, porque eu gravei, por exemplo, ou assistir o programa do Dr. Carlos Macedo e aprender sobre isso. Foram se cuidar da saúde, foram tratar de um determinado... Isso não tem preço. Não tem. Olha, eu saí do consultório há pouco tempo. Nem almocei. Vim direto para cá um pouco atrasado. O que fica na vida não é o dinheiro que a gente ganha, que geralmente é menos do que o que a gente acha que merece. Né? Nem sempre o valor da cirurgia, do procedimento, da consulta, paga o serviço. O que fica é o servir e o fazer o bem. Sim. É a única coisa que fica... Que não tem preço. Que fica mesmo com profundidade. É o fazer e fazer bem feito, e fazer o melhor, e fazer o bem, e sentir que você foi útil de alguma forma na vida das pessoas, prolongando sua vida, diminuindo sua dor, diminuindo seu sofrimento, enfim, no diálogo do dia a dia, você termina incorporando alguma coisa, aprende das pessoas e transmite outras para as pessoas. Isso é o que fica. Isso é o que a vida fica. é débil, fugaz, ingrata, e Curta. a vida é um oceano de ingratidão. Ingratidão. Não é um mar, não, é um oceano. É um oceano. Né? Se você for levar isso para você ter sucesso e você ter felicidade, quem diz é Shakespeare. Shakespeare, o maior dramaturgo inglês, aliás, o maior escritor inglês de todos os tempos. O autor de muitos livros importantes, entre elas, Romeu e Julieta. Sim. Hamlet. Sim, Hamlet. Então, um homem excepcional, escreveu muito, foi um fenômeno na Inglaterra, até hoje ninguém superou. Aí, então, o que fica para você ter felicidade é você dar muito de si e esperar pouco dos outros.
para você não se decepcionar. E doutor Carlos Macedo faz isso. Procuro sempre fazer isso, procuro sempre. Minha vida se assemelha nessa lógica, sabe? É o que eu procuro fazer e me sinto bem. Durante a vida inteira, Me né? sinto bem em fazer o bem. Eu tenho uma vantagem. Você foi estudar medicina porque quis ou porque papai queria? Não, eu fui estudar primeiro vestibular, eu queria ser agrônomo. Meu pai é agricultor, apaixonado por gado, doente, chamava Luiz do Gado. Eu queria ser agrônomo. Eu achava que a terra, ela é bem trabalhada, ela produz, talvez seja até melhor quem trabalha na agricultura do que na pecuária. Você planta um grão de milho e colhe 2 espigas que tem centenas de grãos. Assim no feijão, você plantar, você colhe muito mais. Então, mas eu sempre achei que a agricultura foi de certa forma, vilipendiada, foi, não digo perseguida, mas foi pouco apoiada. Apoiada. E o que foi Aí que eu fez? fiz agronomia, primeiro vestibular, tirei o 8º lugar em 856 candidatos na Faculdade de Agronomia do Ceará, que era tida como boa. Era uma faculdade boa, das melhores do Nordeste. Tirou o 8º lugar. Aí, em 856 candidatos. Aí fiz o primeiro semestre. E eu tinha um primo que terminou a agronomia quando eu comecei a faculdade. Ele era estudioso, muito bom aluno, foi o primeiro aluno da turma dele, ganhou uma bolsa para ir para os Estados Unidos naquela cor de McUsaid. Aí ele penou para arranjar emprego para danar. Eu assisti esse e outro, José Tavares de Almeida, Osmani, e tinha outro amigo dele, penaram muito para arranjar emprego. Precisava pedir um favor para arranjar um emprego na antiga ANCAR. Era ANCAR. Eu senti esse drama dele, terminou a faculdade, bom aluno e tudo, e não arranjar emprego. Aí, para arranjar, precisava de pedir um deputado, um senador, um governador, precisava de estar adulando alguém para arranjar emprego, porque não tinha concurso, quase não tinha, e era preciso ter um apadrinhamento. E eu sempre fui um aluno um pouco rebelde, tanto na minha faculdade, na Faculdade de Agronomia do Ceará, no primeiro ano eu fui votado, na minha turma, mais votado, para ir para o Congresso de Ibiúna, em São Paulo, na Revolução, na ditadura, que prenderam dezenas de estudantes, centenas de estudantes, inclusive José Júnior foi preso, Marco Antônio. Você era rebelde, você era do movimento estudantil. Eu fui diretor, morei em Casa Estudante Universitário, fui diretor 2 vezes da Casa Estudante Universitária do Ceará, e era rebelde, dei aula em cursinho, quando eu entrei na faculdade, disse, meu pai, se preocupe com os outros, deixa comigo que eu me viro. Aí dei aula em vários colégios, em Fortaleza, vários cursinhos, São João Cipã, Rui Barbosa Centro, Instituto de Educação do Ceará. Dei aula em vários colégios, tanto que eu comprei um Fusquinha dando aula em cursinho. Mas me diga uma coisa. Aí quando eu terminei, eu vi meu primo esse drama, eu digo, eu não quero mais agronomia não. Para eu estar pedindo favor, bajular os outros, eu também gostava de medicina. Vou fazer medicina. E eu sentia que o povo me ouvia mais como médico, falando da agricultura do que como agrônomo. Aí eu digo, vou fazer outro vestibular. Aí fiz outro vestibular e passei e deixei a faculdade de agronomia. Que era difícil. Rapaz, se tu sair reprovado, tu vai voltar para onde tu estava, ficar desmoralizado, né? Eu digo, eu estou aqui, eu vou. Foi no Ceará, Universidade Federal? Foi, Universidade Federal. Só tinha uma Universidade Federal. Eu sei, mas foi no Ceará? Foi no Ceará. Só tinha uma universidade, uma faculdade de medicina no Ceará. Hoje tem 20 no Ceará todinho. Entendeu? 20. Mas naquele só tem uma Universidade Federal, difícil. Já ainda vinha um bocado de gente do Piauí, do Rio Grande do Norte. Mas você passou? Da Paraíba, passei. Aí deixei a agronomia e fiz medicina. Eu também gostei de medicina. Eu sei, mas você passou na primeira? Na primeira. Aí passei e deixei a agronomia. Mas hoje eu gosto de agronomia, e gosto muito. Quando prefeito, eu fui um prefeito que fiz 112 açudes. É difícil fazer, não tem nenhum prefeito de Ceará que fizesse o número de açudes que eu fiz, porque achava que o drama da água era um problema muito sério. E eu contei uma história, meu pai tinha umas terras secas na Camaga, e eu me formei, passando com dificuldades e privações, meu pai vendendo algodão na folha, o bezerro de nascer.
Naquele tempo tinha um algodão. Se não tivesse algodão, não tinha formado. Olha, você tem que falar devagar, porque ninguém vai entender o que é vender algodão na folha e o bezerro antes de nascer. O algodão na folha você vendia. Eu sei, na plantação. Antecipado. Antecipado. E se via logo. O comprador, o atravessador, ele comprava o algodão de tanto de estar antes de ter colhido. Na folha. Na folha, antes de produzir. O bezerro nasceu e disse: rapaz, eu botou umas vaquinhas aqui. Já vendia o bezerro. Não sabia nem se nascia. Eu vendi um bezerro antecipado. Aí eu fui uma vez, eu era garoto, nunca esqueci disso. Aí meu pai tinha duas propriedades, uma no tipi de baixo e outra no tipi de cima. Por sinal, olhando no tipi de cima, choveu 110 milímetros. Eu sou apaixonado por água, terra, gado. E pelo tipi. E pelo tipi. Aí eu acordei o cabo de um amigo meu quando foi 11 horas da noite. Começou a chover aqui. Aí eu fiquei ligando para ele. Quando choveu mais, tu me liga. Eu liguei para ele até 12 e pouco. Pai, ele adormeceu. Quando foi de manhã, eu liguei, não atendeu, eu liguei para o meu morador. Quando foi, rapaz, choveu 110 milímetros. Isso, que presente bom de Natal foi esse. Bom. Aí eu me lembro que aí o garoto ia passar as férias lá no tipi. Aí meu pai sempre tinha entre 15 e 20 vacas de bezerro, no máximo 30 e não menos de 15. Lá na minha casa, minha mãe sempre fazia queijo, entendeu? Então, aí eu fui deixar meu pai fazendo empreita lá umas cercas com os trabalhadores, e aí plantando arroz, etc. Tal. Aí eu fui, minha mãe mandava eu deixar, meu pai mandava deixar. Na Lua da Sela, uma panela de pirão, de angu, de carne misturada, de leite, tudo. Aí eu ia levar na Lua da Sela para 15 operários, 12, 15 operários, trabalhadores. Aí eu chegava lá no sítio de cima, tem um riacho chamado Riacho da Cachoeira, e tinha um pé de umarizeira, que eu nunca esqueci. Até semana até meu morador arrancou um bocado de maria. Eu digo: não, não arranque os pés grandes, não. Isso é uma recordação que eu tenho da minha infância. Aí eu ficava debaixo do pé de maria. Meu pai dizia: fica aí pastorando as vacas para não entrar na lagoa de arroz. Aí eu ficava pastorando e tinha esse Riacho da Cachoeira, ele dava enchente. E tinha areia, eu ficava fazendo os açudinhos na areia do Riacho da Cachoeira, sabe? Fazendo os açudinhos, tomando banho lá, amarrar o cavalo no pé de umarizeira, era um pé de árvore grande, frondosa. Aí ficava olhando as vacas para não entrar na lagoa de arroz. Aí meu pai terminava, meu pai vinha com os trabalhadores, aí o riacho correndo, nesse tempo tinha dado enchente, o riacho correndo, passava 8 dias correndo. Aí meu pai dizia: Joaquim Luciano morreu com 98 anos, brigando, reclamando que não tinha um político para fazer esse açude aqui, que essa água não podia ir para o mar, essa água devia estar presa aqui para poder servir a gente, para a gente, quando precisasse na seca, usar essa água aqui, igual arroz, etc. Aí eu fiquei aqui, eu era garoto, eu tinha uns 10 anos, aí aquilo me marcou, sabe? Eu digo: mas rapaz, é mesmo essa água para o mar, e o riacho bom, grande. Aí quando eu me elegi prefeito, eu fiz esse açude, arranjei com Inácio Arruda, 200 mil reais, botei 14 de contrapartida e fiz esse açude, no Riacho da Cachoeira. Senão tem um terreno que a água represa nele. Até comprei um outro agora, que a água do meu, quando ele baixa muito, a água, quase a represa quase acaba. Eu comprei outro que só passa na represa se for nadando. Aí o interessante é que para poder fazer esse açude, tinha que as pessoas doarem a área da terra para poder escriturar, para poder mandar para o Ministério, que é a doação, porque era açude público. Sim. Aí tinha 3 pessoas que tinham a terra comprometida, três agricultores. E tinha um, Chico de Oliveira, até o filho dele, Demário, que é advogado. Chico de Oliveira era metido aí, comprava algodão, tinha um dinheirinho, emprestava, estava MLJ. Aí eu fui na casa de Chico, eu já tinha arranjado o dinheiro, mas o povo é desconfiado, diz: doutor Carlos, não diga que arranjou não, porque depois não dá certo, o senhor fica desmoralizado. Aí eu fui na casa de Chico, eu já tinha arranjado os outros, disseram que podia fazer, que ele doava a terra. Aí eu mandei fazer a escritura dos outros, aí fui na casa de Chico. Aí Chico disse: doutor Carlos, mas homem, não venha com essa mentira não. Dizer que arranjou vai fazer esse açude, diga isso não, você é um homem sério, já menti não para mim. E eu digo: mas Chico, eu vou fazer, eu acho que vou fazer. Mas homem, não me disse que eu não dizendo isso não, que mentindo aqui pra mim, e tá lá pra cá. Eu digo: João Chico, e eu comecei a pegar corda. Era o que ele estava fazendo, provocando. E eu tinha arranjado o dinheiro, mas não podia dizer, de repente, dar uma zeba lá e o dinheiro não saía, que é muito comum. Aí eu digo: Chico, interessante, tá? Você votar em João de Zeca, ele não vai votar comigo não.
Você sempre votou em João Zeca. O João Zeca passou 16 anos mentindo, dizendo que ia fazer esse açude e você votando nele. Então eu também tenho direito de votar. Eu também tenho direito de mentir 16 anos. Tenho direito de mentir 16 anos. Aí para lá e para cá, quando eu vi que não, eu disse, tá bom, Chico. Aí ele disse, não, doutor, eu gosto de você, pode mandar fazer a escritura que eu assino. Eu assino. Tudo bem. Aí quando fui, quando o açude estava terminando, feito, o tatu ainda estava no sangrador do açude. Aí deu uma chuva, como se essa de hoje, 112, 110 milímetros, deu 2 chuvas grandes, deu uma chuva e o açude sangrou na segunda chuva. Aí ele foi lá, pegou o tratorista lá e disse, rapaz, tu abaixa aqui o sangrador, que a casa dele era embaixo, com medo do açude arrombar e derrubar a casa dele. Aí quando eu soube disso, fiquei danado com o tratorista, que ele baixou meio metro. Eu fiquei com a gota. Eu digo, mas rapaz, como é que você faz isso? Rapaz, deixa o cara ele baixar o sangrador. Não, doutor, chegou aqui agoniado com medo de morrer, de água lavar. Então eu fiz uma das primeiras obras importantes, foi esse açude da Cachoeira, no sítio de Piricima, que foi uma obra, hoje, uma obra muito importante. Ainda hoje está lá? Está lá, muito boa a obra, diferente que esse açude, a maioria dos açudes que eu fiz 15 açudes grandes. Desses 15, talvez 10 ou 12, está cheio de uma pasta que até dificulta o peixe, pescador, etc. E esse açude é limpo, a água é limpa, cristalina, beleza, bom para um banho, para lazer. Aí você vai já me contar. Aí eu fiz esse açude da Cachoeira, que foi uma obra que me deu muita felicidade, e meu pai ficou muito feliz, e os agricultores vizinhos. Mas aí você já fez isso como prefeito. Como prefeito. Você não me contou a história da medicina, porque aqui nosso tema hoje vai ser as ações, né? O que é que faz um coloproctologista, eu fui falar da medicina. Eu fui falar da medicina, que quando eu terminei a odontologia, eu fui ser médico. Foi, mas você vai me contar isso no próximo bloco. Mas eu gosto da agricultura. Aí quando fui prefeito, eu foquei em cima da agricultura. Mas você só vai me contar essa história no próximo bloco, porque agora eu vou lhe oferecer café. Senão não dá certo. E eu estou com fome, porque eu não saí do consultório e nem fiz 3 cirurgias. Você não vai comer mais tomar várias café pessoas. Agora. Hoje foi um dia muito bom no consultório. E eu saí com fome. Estou conversando aqui com o médico, o cirurgião geral e coloproctologista, doutor Carlos Macedo. Doutor, vamos beber água, São Geraldo, né? Por favor. Tomo todo dia. Essa não é do açude tipi, não, mas é da São Geraldo. Eu tomo todo dia lá em casa. Parece que o vendedor lá só vende São Geraldo. Empregado e o primeiro é lá, né? Vamos tomar um cafezinho? Bora, Leite. Cafezinho interessante. Gente, vamos conhecer um pouco da história desse brilhante profissional, Dr. Carlos Macedo, que muitas vezes a gente conhece de nome e tal, mas a gente não conhece o brilhante profissional que é esse homem. Ele veio aqui contar um pouco da sua história quando profissional da área de medicina. Ele disse que no próximo bloco tem muito mais. Daqui a pouquinho a gente volta. Esse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje conhecendo um pouco desse profissional de saúde, Dr. Carlos Macedo, ele que abrilhanta o nosso programa de hoje com maestria, com competência. Dr. Carlos Macedo tem uma história, tem um legado como profissional de saúde e como político também, né? Foi um político brilhante que desempenhou um brilhante papel quando prefeito da cidade de Aurora, quando deputado estadual. Ele que é um lutador, mas em especial aqui no nosso caso, como médico, e atende as pessoas com muito carinho, com respeito, e diga-se de passagem, com profundo conhecimento. Conhece, sabe o que é que está fazendo. Não desmerecendo os demais médicos, mas assim, Dr. Carlos Macedo é um profissional que devemos tirar assim o chapéu, dado a seu vasto conhecimento. Bondade sua. E diga-se de passagem, estudante ainda, viu? Da área. Vou pedir permissão aqui ao meu convidado para mostrar para você aqui a 9ª edição do Café com Leite em Revista. Uma revista feita com muito carinho para você que nos acompanha. Aqui nós temos matéria de saúde, educação, cultura, direito, empreendedorismo e muito mais. Pega o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia, 163, no centro de Juazeiro do Norte. Ela é feita para você, não paga nada por isso.
Resíduo fora, manda uma mensagem nas redes sociais, a nossa produção vai enviar sem nenhum custo, você não paga nada e ela chega aí na sua casa e faça dessa revista uma revista de cabeceira. Agora faça isso rápido, porque essa daqui é de Dr. Carlos Macedo. A sua está com a nossa produção, se ainda tiver, né? Dr. Carlos Macedo, eu ainda queria insistir. Aí você passou no vestibular, estudou na Universidade Federal, aí fez 2 especializações, é isso? Cirurgia geral e coloproctologia, não? Na verdade, eu fiz cirurgia geral. Quando eu terminei a faculdade, tive a felicidade de entrar no Hospital dos Servidores do Rio de Janeiro. O sofrimento para entrar nos servidores foi grande. Foi contar não é sofrimento, é porque é difícil. É um né? programa todinho. O Hospital dos Servidores, que é o Hospital dos Funcionários Públicos Federais e PASE. No Rio tem 2 hospitais, um dos servidores de PASE, o Hospital dos Funcionários Públicos Federais, que é um hospital rico, e tem o IASEG, Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. O Hospital dos Servidores foi o primeiro hospital do Brasil a instituir residência médica. Ele e o Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele trouxe o modelo de Halsted. É um hospital grande que tem 1.000 leitos, mais de 700 médicos, 11 andares. Fica perto da Praça Mauá, na Sacadura Cabral, perto do Barão do Tefé. Tem um hotel que dava apoio residente, o Hotel Barão do Tefé. É um hospital grande. Os melhores médicos do Ceará foram residentes do Hospital dos Servidores. Paulo Marcelo Martins Rodrigues, Cabeto, grandes médicos do Ceará foram residentes dos servidores. E eu inclusive o Dr. Carlos Macedo. Essa felicidade de entrar nos servidores, que era difícil. Só tinha 10 vagas para todo o Brasil, para cada especialidade. Cirurgia geral era uma delas. Meu chefe, Raimundo de Moura Brito, foi ministro da Saúde do governo Geisel. Então, quando eu estava lá, internou Golbery Couto Silva, internou Figueiredo, o hospital que interna o presidente da República, era um hospital bom. Então, grandes médicos, lá tinha grandes cirurgiões, grandes clínicos, grandes cardiologistas. Então, era um hospital que tinha um centro de estudos, que era o Dr. Jabas Porto, que era espetacular. Se você quisesse, por exemplo, hoje já tem mais, mas se você quiser chegar lá no centro cirúrgico, eu quero ver 10 radiografias de câncer de mama com metástases líticas, metástases óssea, metástase osteoblástica. 10 radiografias de câncer de próstata com metástase de coluna. Aí você dizia isso lá, ele dava o número do prontuário, você ia pegar o prontuário e ia ver essas radiografias que tinham metástases de coluna. 10 radiografias de câncer de mama com metástases pleural, derrame pleural. Aí ele pegava o número e dava o prontuário e você ia olhar o tipo de metástase, como era a radiografia, a história, etc. Eu quero ver, por exemplo, uma esclerose amiotrópica, lateral amiotrópica. Quero ver os exames de esclerose lateral amiotrópica, que eu não sei se você já ouviu falar nisso, não. A esclerose múltipla, que é outro tipo de esclerose. Hoje é chamado. Não, a esclerose múltipla é outra esclerose. Olha aí, tá vendo? É outra esclerose. Esclerose amiotrópica é outra esclerose. Entendeu? A esclerose lateral ALM, ELM, esclerose lateral amiotrópica. Aí você ia ver os exames, hoje ia ver as tomografias, ia ver os exames eletromagnéticos, o exame do músculo, eletromagnética, o exame da... Hoje você faz mais, você tem mais outros exames mais sofisticados, mas se você quisesse, que é uma doença que dá esclerose, que dá dor nos membros inferiores, dá migamento nas pernas, começa às vezes assim, e dor nos membros, e perda da força, miastenia, e depois você vai ter problema de deglutição. Aí você olha, eu quero aqui ver uns exames de esclerose amiotrópica, lateral amiotrópica. Aí você ia ver lá, eu já tinha lá tudo no prontuário, você dizia, eu quero ver 10 casos. Aí vinha lá 10 casos. Não, mas eu quero ver esclerose múltipla. E foi lá que você fez a residência. Esclerose múltipla. Então, o Hospital dos Servidores era um hospital que tinha sessão clínica todo dia. Toda enfermaria e toda especialidade. Vai dar na pediatria, neuropediatria, na neurocirurgia, na clínica médica. Era a melhor clínica médica do Brasil. Entendeu? Então, Paulo Marcelo foi um dos grandes clínicos do Ceará. Faleceu, fez residência lá. Então, era um hospital que tinha sessão clínica. Como eu vinha para cá, sabia que eu
Primeiro foi um prodígio entrar lá, difícil. Vou contar essa história, demora meia hora. Entendeu? Me apropriei de tudo que é gente, até para entrar lá eu passei nas provas, tudo oral, psicotécnica, escrita e tudo. Aí tinha que ter um certo pistolão, um apadrinhamento. Aí uma vez eu quem é amigo do Dr. Raimundo Bispo? Heron Domingues, que fazia o Jornal Nacional antes do Cid Moreira. Aí eu digo, vou falar com o Heron Domingues. Aí marquei um dia, eu vou falar com ele lá na Globo. Aí quando eu cheguei nesse dia, ele morreu. Eu digo, mas rapaz, Heron Domingues. Mas eu me apropriei de uma coisa interessante. Tinha um cara que o cara disse, rapaz, André Lacativa, que era um cirurgião vascular, que era casado com a cearense, mas fui atrás dele. Leão Sampaio foi comigo no Hospital do Servidor. O doutor Leão Sampaio tem essa gratidão comigo lá, falar com o Ramon de Brito, que foi ministro do governo Gás. Era um cara do Rio Grande do Norte, casado com a filha Félix Pacheco, que era um medalhão do Rio de Janeiro. Entendeu? Então, aí eu digo, rapaz, e agora? Aí disseram, tem um cara que é muito amigo de Raimundo Brito. Quem é? O barbeiro dele, Benedito. Quando ele era ministro, Benedito era uma espécie de informante dele. Ele levou para Brasília. Benedito é um crioulinho, sabido, esperto, danado, também do Rio Grande do Norte. Benedito. É o cabo mais amigo dele, é Benedito. Quando ele chega no hospital, ele vai tirar a barba lá e fica lendo jornal. Tem uma barbearia lá do hospital. Aí ele chega lá e fica todo fogoso, os staff lá do hospital. Aí eu vou falar com o Benedito. Aí pega o meu tio, tinha um tio que Luiz Eduardo Espíndola, que era da alfândega, morava no Rio já há algum tempo, casado com tia minha, morava na Copacabana, da Barata Ribeiro. Aí eu digo, Luiz, eu quero que você arranje o melhor uísque que tiver. Ele da alfândega, tinha um uísque importado de Bahia, ele me deu um litro de uísque. Aí eu fui e levei para Benedito. Benedito, eu sou um pé rapado lá do Nordeste do Ceará, lá do Alto Sertão do Salgado, lá do Juazeiro do meu padrinho, e eu quero ser residente do Hospital dos Servidores. Eu vim para ficar, para ser residente, só saio daqui, vim de Malicuí, só saio daqui com o título de residente do Hospital dos Servidores. Mas, rapaz, é mesmo. Eu digo, eu trouxe aqui o uísque para você, mas eu vou trazer uma cachaça boa do Ceará. Ele era desse cearense, é meio duro. Eu gostei desse cearense. Esse cearense é audacioso. Aí eu digo, eu quero que você fale com o Ramon de Brito. Me disseram que eu não tenho padrinho, senador, deputado, nada. Eu quero é você, que você vai ser meu padrinho, Raimundo Benedito. Aí Benedito ficou todo impressionado comigo. E eu, tá aqui esse uísque, eu vou trazer uma cachaça boa do Ceará para você e outro. Mas eu quero ser residente através de Benedito, que é amigo de Raimundo de Brito. Eu sei que falei Benedito e tal. Aí eu fiquei nos 10. Quando fui no finzinho, chegou um cabo de Santa Catarina, Mario Cadore, que era padrinho do senador Conde Reis. Aí me tirou da jogada, eu fiquei na primeira suplência. Eu digo, me lasquei. Vou voltar para o Ceará sem entrar no Hospital do Servidor. Aquilo foi uma decepção para mim, só falta chorar. Aí eu já tinha arranjado com os colegas para ir fazer residência no Curadário, no Hospital Curadário de Fortaleza, ali na Costa Barra, já estava começando e tinha um centro cirúrgico muito bom. Eu e Marco Penaforte, que foi deputado federal, secretário de Saúde, e Almar Augusto Pinheiro, fizemos um pacto para a gente ir fazer residência lá. Ia ter residência de cirurgia, eu fui. Aí quando eu estou lá, fazia 3 dias que a gente estava no Hospital dos Curadários, aí dando plantão já lá, tudo aí, chegou um telegrama para mim. Aí eu fui lá, nós fizemos residência na Santa Carlos, aí o cabo disse, doutor, tem um telegrama para o senhor aqui. Aí eu fui olhar, abri o telegrama, o senhor tem 3 dias para se apresentar no Hospital dos Servidores. O senhor foi selecionado para fazer residência de cirurgia geral no Hospital dos Servidores. Eu dei um pulo, aí corri para o hospital e fui contar meus colegas que eu ia sair da residência lá. Aí os caras ficaram chateados comigo. Eu digo, homem, eu não posso. É meu sonho fazer residência no Hospital dos Servidores. Aí corri para o Rio, entrei na residência. Lá eu fui chefe de residente, fui presidente da Associação dos Médicos Residentes do Rio de Janeiro. É tanto que eu fazia uns eventos lá no Rio de Janeiro pela associação. Os meus residentes eram desgarrados. Aí eu ia no Suíço Nacional Teatro, Orlando Miranda. Aí eu arranjava minha mulher Glória, que era carioca, nesse tempo, namorada. Aí arranjava, tinha uma amiga que era secretária do Suíço Nacional Teatro. Eu ia lá, arranjava de qual a peça de teatro que está há muito tempo já em cartaz, que eu quero lotar o teatro. Vocês dão um desconto de 50%. Eu disse, Gaiola das Loucas. Aí eu depois diga qual dia que eu quero aqui. Aí eu trazia os residentes, ligava para os residentes de vários hospitais, era
da Associação Aí Residente. lotado. Aí lotava o teatro, sabe? Aí levava os eventos do Clube do Médico, na estrada de Itaiangá e Jacarepaguá. Aí você passou quanto tempo como residente? 3 anos. Como residente? Como residente. R1, R2, R3. Aí no Clube do Médico, eu digo, eu vou fazer o Clube do Médico em Juazeiro, quando eu chegar lá. Fiz vários eventos do Clube do Médico, era uma beleza. Em Jacarepaguá, a estrada de Itaiangá. Tinha piscina, tinha os campos de futebol gramado, uma beleza, um paraíso. Aí eu digo, vou fazer no Juazeiro o Clube do Médico. Aí quando cheguei aqui só tinha 50 médicos. Aí foi uma briga danada, me eleger presidente dessa tentativa de fazer o Clube do Médico. Aí nós fizemos a PUC, Associação dos Profissionais Universitários do Cariri, que hoje eu sou presidente de novo. Porque eu comprei um terreno de 40 mil metros quadrados, 200 por 200. Então hoje tem esse terreno lá, perdeu uma parte porque morreu uma pessoa na piscina. Mas por conta dessa sequência, que eu fui presidente da Associação dos Residentes do Rio de Janeiro, aí fui congresso em São Paulo, congresso em Porto Alegre, congresso em Belo Horizonte, congresso em Brasília, como presidente da associação. Fizemos um trabalho, União pela Regulamentação da Residência Médica. Eu sou coautor de um trabalho, União pela Regulamentação. Então, essa história de muita luta e muito sofrimento. E Glória, que era carioca, e eu me apropriei dessa vantagem dela, conheci o Rio de Janeiro. Aí eu fui muito Maracanã. Ela tinha um irmão que namorava com a secretária do brigadeiro Jerônimo Baixo, que era presidente do CND. Aí dava 6 entradas do Maracanã ao meu cunhado, dia de quarta e domingo. Ele não ia, me dava. Eu levava uns colegas da residência, colega do Ceará, para o Maracanã. Então eu fui muito Maracanã. A minha vida no Rio de Janeiro foi uma beleza. Aí eu fazia cirurgia geral. Mas o terceiro ano eu fiz cirurgia endócrina, tanto que eu opero tireoide, mas muito pouca gente sabe disso, que eu opero tireoide, eu fiz o terceiro ano de cirurgia endócrina. Mas como eu queria vir para cá e não tinha proctologista, aí tinha um cirurgião lá, doutor de Telmo Canto, que fez curso em Londres, era sócio da Rio Clínicas, que era uma clínica particular lá do Rio de Janeiro, que era dos staff do Hospital dos Servidores, uns 6 que eram sócios. Aí ele disse, Carlos Macedo, vamos me ajudar a cirurgia? Aí eu ia ajudar a cirurgia, eu ganhava um dinheirinho, doido para ganhar um dinheirinho de residente sem dinheiro. Lá, tanto que eu comprei um Fusquinha no Rio de Janeiro, dando plantão e ia ajudando cirurgia. Aí ele era um grande proctologista. Aí às vezes, eu já depois de ajudar um bocado, ele disse, Carlos Macedo, tem 4 aqui, eu vou fazer 3, faz essa aí. Aí me dá para fazer uma hemorroidectomia, uma fistulectomia, uma fissurectomia, e lá vai fazer um pólipo retal lá, faz essa aí. Aí eu fui fazendo e ganhei experiência com esse doutor de Telmo Canto, a quem eu devo muito. E aí eu fui fazer concurso para cirurgia geral e proctologia aqui no Juazeiro. Já tinha feito concurso para oficial meteoronáutica, para todo o Brasil, por sinal, ter primeiro lugar. Aí eu disse, homem, tu vai fazer, deixar aqui, tu não vai ser oficial meteoronáutico, conhecer o mundo com os aviões da eu não quero, eu quero ir para lá. Tu vai apanhar e sofrer lá. Aí eu vim fazer concurso para cirurgia geral no Crato para Juazeiro. Por sinal, eu tirei primeiro lugar nas 2 especialidades, cirurgia geral e proctologia. Mas eu sou mais cirurgião geral do que proctologista. Mas como o título o concurso me dá um título de especialista. Aí eu sou proctologista, principalmente porque eu fiz o concurso e passei no concurso. E também acompanhei esse meu amigo de Telmo Canto e fiz vários cursos paralelos de proctologia lá. Daqui a pouquinho você sou cirurgião geral e proctologista e já operei muito. Mas no próximo bloco é que você vai me contar essa história. Porque agora eu vou lhe oferecer mais um cafezinho. Aqui, você não acaba. Deixa eu preparar mais um cafezinho. Pode trazer mais. Gente, ele é médico, cirurgião geral e proctologista, doutor Carlos Macedo. Vamos beber mais água? Bora. Por favor. Água mineral. São Geraldo. São Geraldo. Vamos tomar mais um cafezinho? Vamos? Aliás, nós homenageamos Tico da São Geraldo, da Cajuína, da São Geraldo na praça. E homenageamos a filha dele também lá na praça. Gente, doutor Carlos Macedo disse que no próximo bloco tem muito mais. Daqui a pouquinho a gente volta. Bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com o médico, cirurgião geral e proctologista, doutor
Carlos Macedo, ele que abrilhanta o nosso programa de hoje com muita maestria, com muita competência. E eu sou um grande admirador do Dr. Carlos Macedo diante do profissionalismo que ele é. Dr. Carlos Macedo, agora eu tenho uma curiosidade para saber uma história. Eu tive recentemente lá em Aurora, eu sou de Lava da Mangabeira, ali vizinho, né? E sou contador do Baratão Móvel lá do Tarcísio, que faleceu também. E eu ouvi lá rapidamente uma famazinha e eu disse que Dr. Carlos Macedo, se disser que o cara só dura um mês, ele só dura um mês mesmo. Isso procede de 10 dias. Ó. Inclusive, tinha uma senhorinha lá que disse, Deus me livre de me consultar com o Dr. Carlos Macedo, que se ele disser que eu só tenho 10 dias de vida, eu só duro 10 dias. Pois é, mas... Isso é mito ou é verdade? Tem muito folclore na política e na medicina também, não é? Tem muita resenha. Resenha, E a resenha, às vezes, ela é que alega as pessoas, e as pessoas às vezes estão tristes, ficam conversando, inventando miolo de pote, conversando lorota. Aí tem essa lorota lá na Aurora comigo, sabe? Tem. Aí, mas na verdade, tem uma lógica, é o seguinte, eu não quero me vangloriar com isso, porque é uma coisa que ninguém pode ter essa sabedoria de dizer quanto tempo vai viver, quanto tempo vai morrer. Mas lá no Hospital dos Servidores tinha um hospital chamado Hospital Jesus, que é um hospital de apoio ao Hospital dos Servidores. Lá tinha 1000 leitos, aí tinha um Hospital Jesus na Praça Santos Penha, na Tijuca, de 320 leitos, só de doente terminal. Doente que não tinha mais cura no Hospital dos Servidores, eles mandavam para lá. Mandava para lá. Para lá. E a gente era obrigado a dar plantão lá. Quando a família levava para lá, já sabia. R2, na R3 já dispensava a gente. Mas R2 era obrigado a dar plantão. Era um plantão pesado. Era às vezes 1 ou 2 médicos só para 320 leitos. Não tinha uma vez que você desse plantão lá para não assinar 6, 7 atestados de óbito. 6, 7 atestados de óbito. Aí lá tinha os doentes. Por exemplo, você tem uma hipertensão maligna. Hipertensão de 26/14, que não tem remédio de baixo. Aí o cara vai lá e de repente tem um AVC, morre. Tem um aneurisma, morre. A mieloma múltiplo, que é um plasmocitoma, um tumor da medula, células plasmáticas, uma doença complicada, parecida com o que eu disse de esclerose múltipla. É parecida também, só que é da paraplegia, você para de andar, porque a compressão da medula, aí diminui a força da perna, dos membros inferiores, etc., da paraplegia, você fica em cadeira de roda, aí fica com bexiga neurogênica, aí o cara vai lá e tal, mieloma múltiplo. Aí quando você assinar um atestado, você ia olhar a história dele, um atestado que ele tinha, que foi que houve, para poder fazer. Muita gente não sabe assinar atestado de óbito, parada cardiorrespiratória, não é parada cardiorrespiratória. Atestado de óbito não é parada cardíaca, todo mundo morre para o coração, para a respiração. A insuficiência respiratória, é arritmia, fibrilação, é o que é hipertensão maligna, é o que é câncer terminal, é caquexia. Atestado de óbito, você tem que ser as causas principais, a causa secundária e as causas adjacentes, as outras causas que colaboraram com a morte, com a doença. Então, como você via, miosite ossificante, doença esquisita. Você tem lá você tem um linfoma. Você tem você tem, por exemplo, AVC, sequela de AVC. Aí o cara vai, pena, termina morrendo com uma sequela de AVC, paralisia, diabo tal. Aí você tem como eu disse aqui, você tem um tumor, câncer de pulmão terminal. Você tem um câncer de intestino com metástase hepática, com metástase cerebral, com metástases difusas, com carcinomatose peritoneal. Você tem um câncer de próstata com metástase óssea, metástase de coluna, muito tempo. Aí o cara não tem força, vai para cadeira de roda. Você tem um câncer de mama com metástase pulmonar, metástase óssea, metástase cerebral. Aí você vai para assinar um atestado, você olha as coisas. Não, ele teve derrame pleural. Aí você causa que levou à morte, insuficiência respiratório por derrame pleural, funciona, tira não sei quanto líquido do pulmão, por metástase da coluna. Enfim, aí você tem uns tumores, você tem um sarcoma de osso de fêmur, com metástase, metástase cerebral, sarcoma de fêmur. Aí você vai ver, aí você, quando olha o doente, rapaz, eu via lá aquele cara
Ele não morreu, na próxima vez que eu vinha da plantão, ele morreu, ou está morto, vou assinar o atestado de óbito. Ele durava 15, 20 dias, acaba com sarcoma, com metástase pleural, com metástase pulmonar, metástase cerebral. Aí você via o osteoblastoma no olho. Mas o que era que isso tinha a ver com o tempo? A de laringe, porque você via o paciente. Hoje, daqui a 15 dias você vinha da plantão de novo, via de novo, aí outra vez daqui a um mês, aí você via o quanto ele durava, mais ou menos, esse doente grave. Por aquela doença. Por aquela doença eu via. O cabo que tem um metástase cerebral. Ele está com sarcoma de fêmur com metástase cerebral. Aí o cara olhava lá, meu Deus, não vai muito longe, não. Isso aí não dura muito. Aí o cabo tem, como eu disse, esclerose lateral amiotrófica. Né? O cabo com paralisia, não deglute, não deglute, engasga e tal, faz pneumonia por não tem como durar muito. Um câncer de estômago com metástase hepática, um câncer de intestino com metástase hepática. Mas, doutor, me diga uma coisa aqui, deixa eu intervir aqui. Veja só. Quando você fala de todos esses problemas aí que envolve a parte do organismo, na parte dos membros inferiores aqui, superiores, né? Mas a coloproctologia é mais para os membros, eu não diria inferior, mas é na parte mais baixa do organismo, né? A coloproctologia, eu falando desses problemas, aí o câncer de tireoide, que é um câncer complicado, agressivo, sabe? Aí faz metástase cerebral, metástase pulmonar. Você tem que você não... Aí eu observava aquilo lá e disse, porra, esse cara aqui na outra vez, se nem o atestado de óbito dele, tá lá com metástase cerebral, entendeu? Câncer de laringe com metástase cerebral, câncer de laringe, câncer de garganta, aí tá o câncer de pâncreas, com cabeça de pâncreas, aí você com icterícia obstrutiva grave, aí com ascite, barriga d'água, que é CIT, entendeu? Então, eles têm hipobuminemia da CIT, né? Então, quando eu via isso, via, aí eu via mais ou menos quanto tempo durava. Ixi, Maria, esse câncer de tireoide aqui, acaba pé na cova. E via no metástase cerebral, tá lascado, entendeu? Mas então, não trouxe essas coisas. Eu via leucemia mieloide aguda, leucemia linfóide, leucemia mieloide aguda. Aí o cara via lá, ixi, Maria. Mas você trouxe isso aí para a Aurora? Aí quando eu vi esses pacientes, que o tempo mais ou menos assinava o atestado de óbito dele depois de 15, 21 meses e tal, aí eu sentia mais ou menos quanto tempo durava com essas doenças graves, entendeu? Eu observava, palpava. Experiência, né? Aí o cabo lá com metástase hepática, o cabo com cirrose descompensada, entendeu? Aí lá vai o cabo com ciência cardíaca grave, com lesão orovalvular, todo encharcado. É tanto que o povo me pede muito isso. Aí todo encharcado, com ciência cardíaca. Tá? Não vai. Aí eu vi o cabo com ciência renal grave. Ciência renal é doença ruim, entendeu? Aí vai fazer hemodiálise. Lá vai. Então você, como eu vi esses pacientes graves, 320 leitos só doente terminal. Era muito. Você assinava toda a vida 6, 7 atestados de óbito. Aí tinha que descrever os atestados de óbito. Eu olhava a doença do cara, eu olhava o tempo, quando começou, como é que estava, para poder assinar o atestado de óbito. Para poder assinar o atestado de óbito, você tem que saber o que é que ele teve antes, quanto tempo foi, o que é que ele tomava. Entendeu? Demorou tanto assim, com a leucemia mieloide aguda. Eu era obrigado a passar. Era obrigado a passar lá no hospital, ninguém queria, era obrigado. Eu não saí da residência, na Praça das Penhas. Era um plantão pesado, sofrido. E era obrigado, ou você passava lá ou ia para fora da residência. Era obrigado, o servidor obrigava você a passar nesses plantões. Porque ninguém queria. Aí você trouxe o terceiro ano o cara já fica mais livre. Aí, mas isso serve para qualquer canto. Serve para Aurora. Como eu atendo muita gente em Aurora, o povo me chama para ver o paciente em casa. Semana eu fui agora sexta-feira, sábado eu saí do consultório, 5 horas da tarde. Aí quando eu saí tinha 2 pessoas para ir. Um era uma ciência cardíaca complicada, o cara todo demasiado, bolso escrotal demasiado, com hipoalbuminemia lá. O outro tinha operado, tinha tido um AVC e estava lá com a traqueostomia. Eu digo aqui, o sucesso do tratamento dele depende do cuidado que você tem. Para ele não engasgar, aspirar, broncoaspirar, fazer pneumonia, faz 1, 2 vezes, 3 e tal. Entendeu? Então você via esses pacientes com essa gravidade, câncer de pênis. Mas você não deixou o diagnóstico quanto dia ele ia ficar, amputou o pênis. Aí lá vai com metástase. Então você via de tudo. Era só doente terminal.
complicado, não era mais ou menos não. Câncer de base de língua, você não consegue engolir, faz tracostomia lá, mas não engole. Câncer de base de epidermoide, câncer, melanoma, que é uma doença escrota, melanoma, que dá metástase, é um tumorzinho aparentemente besta, você vê na pele uma mancha escura, pensa que não é nada demais, às vezes, quando olha, tem melanoma, é a doença mais agressiva que tem, o tumor mais agressivo que tem é o melanoma. Já vê assim, às vezes uma manchinha preta, ali pensa que não é nada. É mais, se brincar, quando olha para lá e para lá, aqui e acolá tem uma surpresa, melanoma litiginoso, então tem vários tipos de melanoma, aí tumor agressivo, entendeu? Então você via câncer de face, câncer de pele de face agressivo, acaba lá com virou várias vezes, tá, metástase. Então quando você vê isso, meu amigo, isso aqui tá Já tá. Aí você não pode desenganar. Você nunca diga que aquilo não tem jeito, não tem solução. Procure sempre, nunca tire a esperança das pessoas. Eu aprendi isso na vida. Tá Nunca tire a esperança. A medicina é uma profissão nobre, é uma bênção divina. Entendeu? Aí você vai, você tem que ter alguma palavra bico, mas doutor, isso aqui não resolve mais. Não, vamos ver aqui, vamos operar, vamos ver, não dá para operar. Quimioterapia, radioterapia, não demora muito. Agora mesmo morreu um amigo meu lá de câncer de reto, com metástase, porque demorou demais para operar. Demora demais, faz a colostomia disfuncionalizante, demora demais. E o cara morre quando pensa que não está com metástase hepática. O doutor Guapo morreu com câncer de sigmoide. E tudo perto aí, e fez com metástase hepática, fez depois ascite, carcinomatose. Morreu, grande cirurgião, meu amigo, operei muito mais ele, operamos junto muito tempo, uma celebridade aqui na cirurgia, meu grande amigo, companheiro, morreu com câncer de intestino, com metástase hepática. Doutor Walter Matos Cardoso de Alencar, grande cirurgião. A Juazeiro deve muito aí. Gente, eu estou conversando aqui com o médico doutor Carlos Macedo. Doutor Carlos, nós estamos chegando aqui ao final, vamos só tomar um cafezinho, a gente volta logo, é rapidinho. Pronto. E você, fique ligado. Eu estou com fome. Nosso tempo é só do cafezinho. O doutor está com fome, então temos que correr. Sai do consultório direto para cá. Volta rapidinho aqui com o doutor Carlos Macedo no programa Café com Leite, mas agora, doutor, eu quero lhe agradecer por esse momento aí. Eu acho que assunto para o Café com Leite de uma semana nós temos, né? Você que marca. Quero lhe agradecer aí por esse momento, porque eu quero falar sobre coloproctologia. Nós não falamos, não deu tempo, não. Agora e a produção fica agora eu quero falar das hemorroidas, das fissuras, das fistas. Pois é, mas agora não dá mais tempo. Dos prolapsos, dos pólipos. Pois é. Aí a produção mandando parar. O câncer do intestino. Você não deixou falar do. Vamos voltar aqui na semana que vem, então? Na hora que você marca. Pronto. Entendeu? Então, eu quero o leite, café com leite. Gostei do café, muito bom. E agora eu não falei do que eu fiz como prefeito, que foi muito. Pois é, aí tem que ser um programa só como prefeito, né? Aí eu fiz muito. Mas como médico eu fiz muito mais. Eu fiz mais de 25 mil cirurgias de Juazeiro. Você nem perguntou isso. Não, eu não perguntei porque não deu tempo. Eu tenho que encerrar. Mas eu tenho uma história, obrigado, meu irmão. Uma história comprida para falar. Mas outra vez a gente fala e a gente detalha. Terminando aqui, a gente já combina. Das patologias e das operações. Bom, um grande abraço, prazer, felicidade, Feliz Natal a todos, Feliz Ano Novo. Amém. Muita saúde. Para nós todos. Muita saúde. E a você que nos acompanhou até agora, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Laércio, da Farmácia Gentil, que sempre acompanha o programa. Lucimar Dantas, na Ponta da Serra. Ana e Antônio, lá na cidade do Crato. Vanessa Lima, na Vila Carité. Meu compadre Nelson e Fátima. Doutora Francisca Bezerra, advogada, doutor Cavalcante, também advogado. Um grande abraço a todos, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Nós vamos ficando por aqui, lembre-se, todos os domingos nosso programa é nacional, pela Rede Meio de Comunicação, de segunda a sexta-feira, aqui na TV Café com Leite, TV Verde Vale e também na TV Cariri, sempre levando brilhantes entrevistas com os nossos convidados. Eu quero, em nome da minha produção, agradecer a você pela companhia e dizer muito obrigado. Nossa semana sempre aberta com vários temas e muitos entrevistados.
Beijo a todos, fiquem